E aí, Nação Celeste, bora começar mais uma semana por aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia? A semana promete ser importante, hein? Pra gente poder definir de vez algumas situações que até aqui estão apenas nos asteriscos, mas que, repito, devem ter aí nesses próximos dias algumas definições importantes, então bora já começá-las por aqui através desse conteúdo. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um vídeo. Eu já peço, antes de mais nada, aquele like muito humilde de vocês. A meta é de 500 joinha. Na semana passada, simplesmente batemos todas as metas. Muito obrigado a cada um de vocês pela moral, tá? Hype o vídeo, caso apareça a opção pra vocês. Como é segundona, todo mundo resetou o hype, então todo mundo consegue deixar aquela hypada aqui pra gente. Se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo. Bora lá, primeira info, nação. O último vídeo do canal foi foi no sábado à tarde. Sábado à noite o Cruzeiro jogou na copinha e ontem não teve vídeo. Então, bora já atualizar para vocês o placar do sábado à noite. De repente alguém não viu o placar da estreia do Cruzeiro contra o Barra de Santa Catarina. Vencemos por 3-0, tá? Tivemos como destaque o Fernando. Fernando, o garoto Infinity Copinha, né? Já acho que é a quinta edição que o Fernando... ele é relacionado pelo Cruzeiro e já estreou marcando gol. Além dele, João Serve também e o Pablo fizeram os gols desse 3-0, tá? Primeira rodada, vitória tranquila para tirar o estresse aí de toda a tensão, né, que gera em alguma competição. Próxima info, Nação Celeste. Precisamos trazer a concretização de algo que durante 25 já havíamos abordado aqui no canal, que é a reforma na Toca 1. Tivemos durante, né, toda a temporada 25, uma reforma na Toca 2. Óbvio, ela começou antes, mas a reta final da reforma, né, de toda a Toca 2, ela começou na pré-temporada do ano passado. Lembra quando o Cruzeiro foi lá para os Estados Unidos? Começou ali, né, com a Toca 2 vazia e o Cruzeiro fazendo as reformas necessárias. Vai agora, a partir de 2026, o Cruzeiro se voltar à Toca 2 para essa finalidade, tá? De atualizar, de modernizar a Toca 2, que hoje serve ali principalmente as categorias de base. Então a Toca da Raposa 1 receberá no primeiro trimestre de 26 obras de modernização e revitalização. Repetindo o processo que aconteceu na Toca 2 no ano anterior, o CT passará por reformas que devem perdurar por toda a temporada. Baita notícia, principalmente pensando aí, né, num futuro não muito distante, dessas reformas, né, gerarem os frutos dentro de campo. Outra informação, hoje temos a reapresentação do elenco do Cruzeiro. Uma parte se reapresentou na última sexta, dia 2, e o resto da rapaziada, os caras que mais jogaram, os jogadores que mais entraram em campo na temporada 26, salve algumas exceções, estão se reapresentando nesse dia 5 de janeiro. Beleza? Então o Tite já vai estar com o elenco completo a partir desse dia 5. Dito isso, o técnico Tite ele vai utilizar, como já também mencionamos aqui no ano passado, ali em dezembro, né? Um time alternativo para iniciar esse campeonato mineiro. Jogadores como Neiser Villarreal, o goleiro Matheus Cunha e o Matheus Henrique, volante que ele se prontificou a voltar antes, né? Devem entrar, né, devem ser utilizados como titulares nessas partidas iniciais, principalmente ali, né, a primeira rodada e a segunda também. Vamos lá, bora te atualizar agora sobre Fagner, notícia muito boa, tá, Nação Celeste? Que foi dada aí primeiramente, em primeira mão, pelo jornalista do UOL e da CNN, o Raul Moura, tá? Corinthians e Fagner chegaram a um acordo para a rescisão de contrato do lateral direito de 36 anos. O jogador será transferido em definitivo para o Cruzeiro, clube pelo qual atuou por empréstimo em 25, né? 24 não, 25. Segundo a CNN, a operação gerou uma economia de cerca de 8 milhões do Corinthians, entre salários e multas que Fagner teria a receber. Ou seja, o Fagner conseguiu ainda receber uma fatia de parte desse 1 ano de contrato. Eu achei que o Corinthians iria bater o pé. No final das contas, o acordo foi rápido e diria até que positivo para o jogador, que vai receber ali pouco mais de 2,5 milhões, né? Dos quase 12 que ele tinha no total a receber da equipe paulista. Boa notícia, o Fagner deve voltar já essa semana para BH, tá? Para se reapresentar junto com os outros jogadores do elenco. Agora sobre Matheus Pereira, Nação Celeste, porque
Se Deus quiser, essa semana, no mais tardar na semana que vem, essa novela acaba. Essa questão envolvendo a renovação. Info do Samuel Venâncio, replicada pelo Planeta do Futebol. Cruzeiro está disposto a dar um contrato de até 5 anos para o Matheus Pereira. O meia de 29 anos tem vínculo com a Raposa até o meio agora do ano e já poderia assinar algum contrato com algum outro clube, coisa que não vai acontecer, eu acredito. No futebol brasileiro, já tira o cavalinho da chuva, já falei isso aqui em outras oportunidades, principalmente Palmeiras, tira o cavalinho da chuva, não vai rolar, tá? Se o Matheus sair, vai ser para o futebol europeu, o que ele gostaria que acontecesse desde a última renovação, mas não tinha proposta, não teve nada que muito lhe agradava e ao mesmo tempo ao Cruzeiro, permaneceu, tá jogando pra caramba e pelo visto não vai voltar a acontecer a abordagem que ele gostaria junto com seu empresário Eduardo Maluf, tá? Então o caminho natural é a renovação. 5 anos, nação, seria dos 29 aos 34. Eu acho que é um contrato longo, tá? Acho que é bem longo, mas cara, acho que vale a pena o risco, tá? Eu não daria 5 anos, lá ele, pro Matheus Pereira renovar com o Maiores de Minas. Pensaria de repente em 3, com gatilhos para mais um, mas para segurar nesse momento, para ter uma resposta atrativa, né, pro fico do MP10, acho que tá ok. Matheus Pereira está feliz em BH e dá prioridade a uma renovação com o clube mineiro. Além do contrato longo, o Cruzeiro topa dar ao jogador um valor em luvas e um aumento salarial. Ele já recebe um bom valor por mês, mas passaria a ganhar ainda mais no novo vínculo. E o Eduardo Maluf, como o Samuel já falou, essa semana estará em BH para tratar sobre essa renovação que tomara que aconteça. Nação, o Cruzeiro não é nenhum tipo, né, digamos, não é às escondidas, né, que o Cruzeiro está atrás de um zagueiro, né? Todo mundo sabe que isso não é novidade. Tentou o Vitão, chegou a um acordo com o Inter, com o jogador, no final das contas a equipe gaúcha roeu a corda. O Cruzeiro agora tem um plano B para a posição e trata-se do zagueiro Murilo. Pelo menos é o que assegura aí um portal especialista de notícias da equipe palmeirense. Cruzeiro prepara a proposta por Murilo, do Palmeiras. Depois de ter sido sondado pelo Grêmio, Murilo despertou o interesse do Cruzeiro, de acordo com o jornalista Flávio Latifi, do UOL Sports. Agora a Raposa prepara uma oferta para o zagueiro que envolve uma quantia em dinheiro no jogador, tá? Segundo a Central CEP, Sociedade Esportiva Palmeiras, o time celeste vai oferecer cerca de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais na cotação atual, mais um jogador do seu elenco. E aí seria de novo ele, João Marcelo, tá? De 25 anos, cujo valor de mercado é de 4,5 milhões de euros ou 28 milhões de reais. No entanto, o Alviverde não pretende liberar o jogador, principalmente pela saída do Mikael, né? Mikael, que tem um amigo meu que falava que era um zagueiraço, né? Pra começo de conversa, o Mikael nem base teve, né? Pra começo de conversa, a base dele foi horrorosa. E quando chegou, claramente, jogador durão, muito meia boca, mas repito, né? Se esse meu amigo estiver vendo o vídeo nesse momento, ele sabe que eu tô falando dele. O Mikael flopou bonito. E aqui a matéria continua falando, né? Que além disso, né, além do Palmeiras não querer negociar com o Cruzeiro, o clube paulista busca um outro zagueiro maduro para a reposição da saída do Mikael. E mira para essa reposição o zagueiro Nino, né? O Palmeiras volta a campo contra a Portuguesa nesse sábado, tarará, tarará. Então assim, nação, segundo aqui, tá? Segundo aqui, uma fonte que cobre o dia a dia do Palmeiras, o Cruzeiro, né, teria de alguma forma sondado e prepararia ali uma oferta à equipe alviverde. Bora ver se isso se concretiza. Isso aqui não é novidade, é a primeira vez que eu estou trazendo isso no canal. Desde que a temporada acabou, é a primeira vez. Mas isso daqui já pipocou em outros momentos, como eu não vi nada, tá? De muito concreto, enfim, preferi nem trazer pra vocês. Como a gente tá falando de um dos principais portais de notícias da equipe do Palmeiras, achei relevante, por isso que a gente tá registrando por aqui, mas tem que aguardar, tá? A gente tentou de fato o Vitão, e o Nino chegou a ser uma espécie de sondagem, assim como o Fluminense, o Palmeiras também se demonstraram interesse, o Cruzeiro também demonstrou. Vamos ver se o Murilo vai realmente rolar ali proposta, como rolou para o Murilo, aí de fato seria o que eu estou chamando aí de plano B. Te agradaria? Esse tem base, né? Cria da Toca, chegou a ser campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro,
chegou a ser titular ali na maioria das partidas em 2017 ou 18, me ajudem aí. Mas fato é que o Murilo já foi importante pra gente, depois chegou a ser vendido pro Lokomotiv e rodou até voltar pro Brasil, agora está na equipe do Palmeiras. Foi importante, tá? No primeiro momento, agradou demais a torcida, junto com o Gustavo Gomes, uma defesa muito sólida, mas realmente em 25 oscilou demais. Tanto é que na final da Libertadores foi muito questionado, mas acho que daria uma boa resposta à não vinda do Vitão, tá? Me agradaria demais e você opina. Próxima info, nação! Rapaziada, bora falar da novela Gerson. Já falei bastante na última semana aqui sobre isso e a gente tem novidade. Nós temos informações aí pra atualizar sobre essa situação. Primeira coisa, teve uma publicação do Gerson que agitou a torcida do Cruzeiro nas redes sociais, tá? Ele publicou um history, rapaziada, meio que colocando assim, rapaziada, uma espécie de... Como é que eu posso definir? Uma pulga atrás da orelha dos cruzeirenses. Porque é a foto do Coringa, né? Do filme mesmo. Onde ali no fundo tem uma espécie de explosão. E ele caminhando ali, né? Para, de repente, um novo destino. Não sei. Mas aí você vai abordar essa imagem como você quiser. O que é fato inegável é que, como disse aqui o portal Cruzeirão Sempre, Gerson publicou um history do Coringa e agitou os torcedores do Cruzeiro, porque foi algo muito aleatório, né? O Coringa vinha aí, Gerson acabou de publicar um history do Coringa e agitou os torcedores do Cruzeiro nas redes sociais. Por enquanto, é apenas uma publicação que aparentemente não tem relação com nada, independente do Cruzeiro. Foi uma publicação muito aleatória. Se você pegar as últimas publicações dele, lá no perfil dele, você vai ver que não tem conexão com nada do que tinha antes ou do que veio depois. É por isso que, pelo fato de ter sido tão aleatório, muitos cruzeirenses imaginou que fosse uma publicação direcionada para o Cruzeiro, né? Por quê? A hashtag Coringa no Cruzeiro nesse final de semana bombou. Agora, né, não é mais Twitter, é o X, mas bombou a Nação Celeste. E aí, em meio a isso, ele publicou uma foto do Coringa, que é o apelido dele pela versatilidade em campo. Você pode, de repente, achar que é muita aleatoriedade, nem sei se eu falei certa palavra, mas muitos cruzeirenses não acharam. Você opina. Agora, a info importante mesmo é a que o Samuel trouxe nessas últimas horas, envolvendo uma negociação mais firme com o Zenit. Como eu disse nos últimos vídeos, entre Cruzeiro e Gerson já está tudo alinhado, e o otimismo é tanto que o pai / empresário do jogador foi para BH justamente para tratar da logística da chegada ao filho, caso a negociação de fato ela se concretize. E aí, depois desse ato, o Cruzeiro iniciou uma negociação mais forte, mais firme pelo jogador junto ao Zenit. E a Raposa, né, já meio que fez uma primeira proposta. Segundo o Samuel, o Clube Mineiro enviou uma proposta de 12 milhões de euros, que seria ali algo em torno de 78 milhões de reais, mais o zagueiro Jonathan Jesus. E a tendência, segundo o Samuel Venâncio, é que os russos recuem, que eles recusem a proposta. E o Samuel crava que a resposta do Zenit ainda não aconteceu. As partes querem definir a situação até o dia 12, data da reapresentação do Zenit. Então é muito provável, nação, que essa negociação com o Zenit, esquece a negociação com o Gerson, ela já foi concretizada, dá pra cravar isso. Mas com o Zenit, ela caminha durante mais uma semana, até o próximo domingo agora, no mais tardar na próxima segunda, dia 12, a coisa ela vai se definir. Vai se definir, é bem provável que se defina de uma maneira positiva para a chegada do Gerson. Como o Cruzeiro fez a primeira proposta de 12 milhões mais o Jonathan Jesus e, segundo o Samuel Venâncio, a apuração dele deve ter ali uma recusa, se o Cruzeiro já sabe que deve ter uma recusa é porque o Cruzeiro deve ter nas mãos mais pelo menos uma cartada, eu diria que mais 2 cartadas, que é o que a gente chama de contraproposta, né? Se essa contraproposta vir da equipe do Zenit, pro Cruzeiro é melhor, porque o Cruzeiro já vai ter uma noção
daquilo que o Zenit gostaria de receber. Ah, mas o Zenit quer receber 40 milhões de euros. Não vai receber 40 milhões de euros. O Zenit pediu alto para poder negociar, ter mais margem de barganha. Isso é normal nas negociações. Mas o Cruzeiro, assim como não vai, né, provavelmente ter visto aceito ali a proposta dos 25, 26 milhões de euros, que é basicamente esses 12 milhões em dinheiro mais Jonathan Jesus, o Zenit também não vai ver, né, o Cruzeiro aceitando os 40 milhões de euros que ele pediu inicialmente. Vai ter ali, né, um denominador comum, acredito eu, que deve ser ali entre os 30 e 32 milhões de euros, com o Jonathan Jesus já incluso. Então você avalia o Jonathan em 12, 14 milhões, aí você subtrai o resto, deve ser o que o Cruzeiro vai pagar só em grana, né? Mas bora aguardar, nação. Fato é que a novidade mais importante sobre esse assunto é, além da publicação, né, que movimentou os cruzeirenses nessas últimas horas, a primeira proposta, de fato, pro Zenit aconteceu. Houve uma consulta, uma sondagem, houve ali uma pergunta, o que vocês querem receber? Houve negociações longas com o Gerson, houve a concretização dessas negociações, já com tudo ali alinhado com os jogadores e o empresário, agora é com o clube russo, que já recebeu a primeira proposta e deve dar um retorno nessas próximas horas, e aí a gente vai ver essa negociação agora, de fato, né, andando para um desfecho, para chegar ou não. Beleza? E uma última informação para a gente poder encerrar o nosso vídeo. Eu já trouxe essa sugestão aqui em outro momento, mas eu preciso voltar a trazer. Porque Gustavo Scarpa, nação celeste, claramente é um jogador negociável hoje na equipe do Clube Atlético Mineiro. Claramente. E eu considero um grande erro. O Atlético não tem nenhum jogador parecido com Gustavo Scarpa. E independente do técnico, né, Jorge Sampaoli, aparentemente não gostar muito do seu estilo de jogo, acho uma burrada gigante o Atlético querer negociar o Gustavo Scarpa. Problema é das frangas, mas eu acho que pode ser um problema do Cruzeiro também. Problema bom. Porque o que o Atlético tá pedindo para negociar o jogador é um valor muito baixo, na minha humilde opinião. E seria um atleta, nação celeste, que hoje o Cruzeiro não tem como suplente. Seria um jogador para chegar, para brigar por posição, mas de início para ser um reserva imediato ali do Matheus Pereira. Podem até jogar juntos, tá? Mas eu não vejo o Gustavo Scarpa hoje sendo titular no Cruzeiro. Acho que, repito, ele seria um baita reserva imediato para o Matheus Pereira. E por que eu falo que o valor é baixo? Olha só essa notícia do Valentim Furlan, jornalista do UOL, a respeito de uma proposta do São Paulo pelo Gustavo Scarpa e a resposta do Atlético. São Paulo avaliou uma investida por Gustavo Scarpa do Atlético. O tricolor sinalizou com um empréstimo com opção de compra. Mas o Atlético pediu uma venda fixa por um valor de 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Até o momento não houve avanços. O Atlético está pedindo 26 milhões de reais pelo Gustavo Scarpa, nação. Em comparação, o Cruzeiro está pagando pouco menos da metade pelo Chico da Costa, que está vindo ali, né, por cerca de 1,5 milhão de dólares, né? Mas você pode ter certeza que o Cruzeiro tá pagando um valor a mais, tá? De comissionamento pro cara chegar. Então, assim, vamos supor que a operação toda do Chico da Costa vai ser em 2 milhões de dólares, mais ou menos. Não é metade de 4 milhões de euros, mas é quase isso, pô. Eu acho uma bobeira, não só o Cruzeiro, mas outros clubes do futebol brasileiro e do próprio Atlético, de não ir para uma negociação mais firme com o Gustavo Scarpa. É óbvio que ele não vem de um momento dos melhores, mas eu acho, rapaziada, que vale o investimento, vale a tentativa e vale qualificar o elenco. Você precisa, rapaziada, de um elenco farto. O Cruzeiro esse ano vai ter um calendário insano. Essa semana já tem estreia do Campeonato Mineiro, final do mês tem estreia do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem aí Libertadores, Copa do Brasil. É muita competição. Acho que vale demais a tentativa, me agradaria. E você opina se, na sua opinião, seria uma boa contratação. Beleza? Se chegou até aqui, deixa o like,
Perdão pelos quase 20 minutos de vídeo, mas é que um dia sem vídeo aqui pra vocês acumula muita coisa. Fechado? Mas agora sim, tudo passado a limpo. Já deixa o like, hype o vídeo, voltamos a qualquer momento. Até a próxima, ótima semana, viu? Tamo junto!